Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque estamos na tua presença. E aqui, Senhor, juntos estaremos te louvando, te adorando e te bendizendo nesta terceira semana, Senhor, que estamos dedicados a orarmos a Ti, a buscarmos a Tua presença, seja com o Teu povo, nos dê a graça de te servir, te adorar e te bendizer, seja com os Teus servos, abençoe o Teu servo pastor, que já tem chegado, Senhor, te fomos gratos pela sua vida e pela sua vida. Ministre a palavra que nós precisamos, Senhor, ao coração do Teu servo, e traz em paz os Teus servos que estão a caminho desta casa. Pai querido, abençoa os que não podem vir por motivo justo. Nós te pedimos a Tua bênção, bondade e misericórdia sobre a vida de cada um deles. Oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Pastor Manuel Pedro, por favor. Queridos, vamos adorar a Deus comigo, número 186. 186. Toda a igreja, vamos louvar juntos. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, para a saída enviada, andarei no valor para os céus. Quero andar em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu amor a quem me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do pecador. Quero andar em valor, e seguir
sobre oração 579. 577, isso, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só Meus amados irmãos, estamos numa campanha de oração e para isso nós cremos que oração é intimidade, compromisso
e resposta de Deus. Oração é intimidade com Deus, é compromisso com Deus e resposta de Deus. Para isso nós listamos aqui alguns objetivos de oração pelo ministério da igreja, pelos membros e congregados que temos orado durante esta semana. Esta semana estaremos iniciando os itens 3 e 4, por um despertamento para a leitura da Bíblia por todos os crentes, e por um despertamento para o ministério da oração, para que haja renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo e curas divinas. Alguém aqui crê nisso? Então vamos clamar, né? Oração não é só teoria, oração é prática, oração é fazer, não é apenas meditar, estudar. Estamos estudando sobre oração. Sexta-feira, culto de doutrina, continuaremos a nossa aula sobre oração. Os irmãos que vêm hoje, vêm sexta, para nós fundamentarmos a importância da oração na palavra de Deus, a necessidade e tudo que precisamos de saber sobre a oração. Mas hoje, queridos, nós, antes de ouvirmos a palavra, né, e louvarmos a Deus mais uma vez, mas nós vamos orar. As 3 irmãs dirigentes de situação estarão orando com toda a igreja. Então, vamos, quem não pode se ajoelhar, fica sentado, porém orando. E os que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Eu recomendo os bancos que tem mais de 4 pessoas, devido aí, porque não é possível o aglomerado maior, né? Então vamos orar. Agora atenção para as irmãs, nós vamos orar 5 minutos cada, tá certo? Vocês podem olhar para o relógio, quando estiver perto de 5 minutos, aí a outra. Vamos começar com a irmã Maria, depois a irmã Ivonete e depois a irmã Leni, tá certo? Vamos orar principalmente, preste atenção, principalmente por um despertamento para a leitura da Bíblia por todos os crentes, e por um despertamento para o ministério da oração, para que haja renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo e curas divinas. Então, meus amados, o irmão Francisco fica atento aí ao microfone, porque quando a irmã terminar, você já passa o microfone para a irmã Ivonete, e quando a irmã Ivonete terminar, eu passo o microfone para a irmã Leni. O irmão porteiro, por favor. Bom, Renato, está encostado aqui na porta aí, todo mundo orando, clamando. É semana de oração, é dia de oração. Vamos continuar orando pelos irmãos, por quem sempre oramos. Os irmãos estão lembrados da lista, né? O irmão presbítero Josildo Pereira, presbítero Milton Marques e a sua esposa, que está enferma, pela irmã Fabiana. A irmã Fabiana foi cirurgiada agora à tarde. Ela não está aqui, o esposo dela, o irmão Simeão, está aqui transmitindo a live, e certamente ela está nos ouvindo, né? E nós estamos louvando a Deus pelo livramento que Deus deu à sua serva, e ela está trabalhando lá. Se ela está lá trabalhando, já mandou o link para mim aqui, vou mandar o link para os irmãos do grupo. Então a irmã Fabiana, mesmo cirurgiada, está trabalhando. Vamos orar pela irmã Fabiana, pelo irmão Adson, está presente, o irmão Josivan está presente também, graças a Deus, e a irmã Andrine. A irmã Nilda está com ela também. Sim, irmã Francenilda, também que está orando pela irmã Francenilda, que está com a irmã Fabiana. Muito bem, oremos uns pelos outros e por esses 2 pedidos, viu, irmão? Ore por esses 2 pedidos, para Deus despertar para o ministério da oração e para a leitura da palavra de Deus. A irmã Maria pode assumir, todos de joelho, orando ao Senhor Jesus. Salmo do ciclo de oração com a paz do Senhor. Estamos alegres por estar aqui na casa do Senhor mais uma vez.
orações, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Pai querido, Pai amado, Pai santo e todo-poderoso. Queremos, meu Deus, nesta hora, meu Pai, te pedir, Senhor, em nome de Jesus, por todas as pessoas que costumamos orar, louvado seja o nome do Senhor. Apresentamos, meu Pai, o presbítero, Hamilton, o presbítero Josildo e os demais que pedimos orações aqui. Também pedimos, meu Pai, por um despertamento na nossa igreja, para que venhamos mais ler a palavra do Senhor. Pai amado, Pai santo e todo-poderoso, também te pedimos, Senhor, pelo ministério da nossa igreja, na pessoa do pastor Camilo, a sua família, sua esposa, e também pelo pastor presidente, né? Não podemos deixar de orar pelo nosso pastor José Carlos, para que Deus conceda a saúde do seu cérebro. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora também eu quero te apresentar a irmã, né, que foi cirurgiada também, a irmã Maria José, uma irmã que se encontra enferma, e para que Deus chegue ali e faça uma obra na vida de cada um desses irmãos. Pai querido, Pai santo e todo-poderoso, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Meu Deus, meu Pai, nós te oramos, meu Pai, também por esta cidade, meu Senhor da glória, para que o pessoal venha despertar para a tua obra, meu Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai santo e todo-poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, meu Deus, por todos, por tudo e por todos, em
Pai querido, nós te louvamos por tudo, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para te louvar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome, para te adorar, Senhor, que possamos estar aqui te adorando em espírito e em verdade, Senhor, te pedindo também, Senhor Jesus, pelo despertamento, Senhor, para a igreja, para que todos despertem para orar, Senhor Jesus, que tu faças algo novo, Senhor, que tu coloque fervor nos
Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos remir o tempo, porque precisamos, hoje, mais uma vez, é noite da palavra, e nós estamos, pela graça e bondade de Deus, recebendo pastor Manuel Pedro da Silva Júnior, por favor. Pastor Manuel Pedro, é a primeira vez que vem aqui, né, pastor? Ele é filho do pastor Manuel Pedro da Silva, nosso amigo e companheiro, que já está na glória, e ele é fruto, né, do ministério do seu pai. Ele, mais o outro irmão dele, o pastor Isaac, e ele agora trabalha aqui perto, em Algodão de Jandaíra. E nós teremos o prazer de recebê-lo aqui nesta noite. A igreja quer saudá-lo, digamos, pastor Manuel Pedro. O senhor é bem-vindo aqui em Remígio. Deus continue lhe abençoando. Graças a Deus. Meus amados, vamos dobrar a Deus. Irmã Laurita, venha cantar o hino 370, que sempre é cantado aqui, né, que forma de gratidão. Irmã Laurita vai dobrar a Deus com o hino, enquanto a igreja serve com os seus dízimos e ofertas. O irmão Fabiano Florencio, por favor, ajuda no alto. O irmão, pode ficar aqui, irmão Francisco, pode ficar aí, você fica limpando. O irmão Renato estará com a salva, o irmão Fabiano Florencio ajudando no alto, e todos adorando a Deus. Pode vir, irmã Laurita, 370, toda a igreja adorando a Deus com alegria. Liga o microfone aí. Saúde o ciclo de oração com a paz do Senhor. Amém. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, já sentindo a alegria do nosso coração, estarmos aqui na casa do Senhor. Acalma o meu coração, para acalmar o coração, porque oração tem resposta. Então é para a gente ficar calmo mesmo. Quando vir o vento da aflição, nós sabemos que temos um Deus que tudo pode. Queridos, fiquemos de pé, vamos proceder com a leitura da palavra de Deus
eu convido o presbítero Manuel Adriano para prosseguir com a leitura da palavra. Microfone aqui, irmão Francisco, por favor. Graças a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar em sua casa para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 103. Salmo de número 103, Salmo de Davi, onde diz: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de número 103, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade de ler a sua palavra abençoada que Ele nos concede nesta noite. Deus grande, poderoso e eterno, te louvamos, meu Deus, e te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, de fazer parte, meu Deus, de tomar parte da tua palavra nesta noite. Abençoa, meu Deus, teu povo nesta noite. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus, crendo, meu Deus, que nesta noite tu ouviste, Senhor, as nossas petições. Fala da resposta, Senhor, da resposta, porque cremos, meu Deus, porque tu és um Deus poderoso, santo e fiel. Abençoando, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Abençoa, meu Deus, aqueles que não estão presentes, aqueles que não podem vir, Senhor, tu sabes, tu conheces, meu Deus. Ajuda, Senhor, em tudo, meu Deus, fortalecendo, meu Deus, e renovando, meu Deus, para que possamos, Senhor, estar firme, meu Deus, nos teus caminhos, aleluia, na tua presença, te glorificando e te exaltando. Dai saúde, Senhor, àqueles que esperam por saúde. Renova aqueles que esperam por renovação. Ajuda, meu Deus, e fortalece em tudo, meu Pai. Em nome de Jesus te rogamos para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos louvar a Deus com mais um irmão Petrônio. Bom Petrônio vai louvar a Deus. E eu quero avisar os irmãos, quem ainda não tem folga da campanha, quem ainda não tem, o irmão, por favor, irmão Walter, leve a ler isso aqui, entregue para quem não tem, e o papel do pedido de oração, certo? Esse papelzinho aqui, você recebe, coloca o seu pedido, e aí coloca aqui na urna, porque os pedidos estão sendo endereçados a Deus. Aqui tem Petrônio? Petrônio, aqui tem microfone. Muito bem, então logo em seguida estaremos ouvindo a doce e preciosa palavra de Deus. Somos irmãos. Glória a Deus. Somos irmãos com a paz do Senhor, amém? Como é por gentileza da aldeia, e eu te digo qual é, porque eu não sei o nome. São 4 músicas. Deu para ir a primeira, qualquer coisa, vou lá, por favor. Os irmãos me perdoam, o filho colocou e eu não sei a sequência. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, ligados no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, qualquer coisa é como um sonho, viu? No seu celular resolve.
Chaga Sobrinho. Essa mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Um pouquinho mais do pé, por favor. Louvado seja Deus. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. É como um sonho, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, vejo o Senhor pela fé, mas quero ver se como Ele é. Eu sempre imaginei como tivesse eu sei do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, gritarei e brincarei. É um sonho. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Manuel Pedro, você conhece bem esse texto. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado.
Você vai abrindo, já vai. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, por favor, Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 5. Iremos ler a partir do versículo 13 até o versículo número 20. Quando os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez. Sempre passava aqui na cidade, mas nunca tive a oportunidade de vir na igreja. E dias atrás o pastor nos ligou. Oi? Tá bem. E dias atrás o pastor nos ligou, mas no primeiro momento não deu certo. Mas aprove a Deus que hoje deu certo. Eu me sinto muito honrado por Deus, por sua misericórdia de estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra. E falar na frente do pastor João Camilo é um desafio ainda maior. Os irmãos o conhecem muito bem. Deus deu a ele esse dom de ser mestre entre nós. E tem sido uma bênção em nossa convenção e para a nossa igreja no Brasil. Mas peço que os irmãos orem por nós. O que Deus colocou no nosso coração é desejo comunicar aos irmãos. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E 2 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Meus amados irmãos, a epístola que Tiago escreve, um dos temas enfatizado por ele é a necessidade da prática da oração. E ele escreve a epístola no desejo de atingir os irmãos, de alcançar os irmãos judeus. Eram judeus que haviam deixado toda a prática religiosa, os costumes judeus, e agora tinham abraçado a Cristo e estavam sofrendo terríveis perseguições dos judaizantes. E parece que estourou uma grande perseguição, e esses irmãos acabaram sendo espalhados pelas 5 províncias do Império Romano da época. E Tiago, como um bom pastor, ele começa a observar que algumas coisas erradas estavam acontecendo
acontecendo no meio da igreja. Problemas seríssimos. E todos os problemas em que a igreja estava envolvida, todos os problemas e pecados que a igreja estava envolvida, parece que tinha sua causa maior na falta da oração. Tanto que ele começa a epístola, depois de se identificar no versículo 1, no versículo 2, ele encoraja os irmãos para que os irmãos entrem em um estado de grande alegria por causa do sofrimento que eles estão enfrentando. Porque o sofrimento que os irmãos estavam enfrentando, de ter sido pela permissão de Deus, pelo mundo, desterrados de suas terras, os irmãos deveriam se alegrar com todo esse sofrimento, porque o sofrimento na vida cristã não é algo negativo, mas algo positivo. Deus usa o sofrimento na vida do crente para operar no crente pelo menos duas coisas. Tiago fala nesses 3 primeiros versículos, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago fala que o motivo principal do sofrimento é que Deus quer, primeiro, autenticar a fé dos irmãos e, segundo, promover nos irmãos maturidade. Ou seja, Deus quer, por meio do sofrimento, que os irmãos sejam revelados em sua confiança. Em quem de verdade vocês estão confiando? O sofrimento tem essa capacidade de mostrar quem é o nosso Deus ou quem são os nossos deuses. Então Deus estava provando os irmãos pelo fogo do sofrimento para saber em quem os irmãos criam. Segundo, provando os irmãos por meio do sofrimento para moldar os irmãos segundo o caráter de Cristo. Isso que ele chama aqui de maturidade. Os irmãos precisavam passar pelo fogo do sofrimento para que tivesse a fé autenticada como verdadeira e para que tivesse o caráter moldado à semelhança do caráter de Cristo. Mas, ao invés dos irmãos aproveitarem o sofrimento de forma positiva, deixando Deus autenticar a fé deles e moldar o caráter deles à semelhança do caráter de Cristo, o que é que os irmãos estavam fazendo? Estavam vivendo com impaciência. E pela impaciência estavam cometendo o pecado da precipitação. E tudo isso que os irmãos estavam fazendo de errado e outras coisas mais, que ele fala nos capítulos seguintes, tinha como fonte, como causa, digo, a falta de sabedoria. O que estava faltando nos irmãos? Sabedoria, versículo 5. E a partir do versículo 5 do capítulo 1, Tiago começa indiretamente a falar sobre a necessidade de oração. Primeiro, pedindo sabedoria. E aí ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, porque pelo que eu estou vendo, vocês não estão agindo no meio do sofrimento com sabedoria. Vocês estão impacientes, estão inchados, estão irritados, estão tempestivos, estão desconfiados de Deus. Tudo isso é falta de sabedoria. E sabedoria aqui, Tiago quer falar com sabedoria como aquela consciência que todo cristão deve ter de que este Deus que ele conhece está no controle de todas as coisas e sabe muito bem o que está fazendo. Os irmãos parecem que não estavam tendo esse conhecimento. E não tendo esse conhecimento, não estavam conseguindo aplicar as verdades de Deus a esta situação. Faltava o que os irmãos? Sabedoria. E a causa era o quê? Que eles não oravam pedindo sabedoria. E a partir daí, irmãos, Tiago começa a denunciar um montão de pecados, um montão de problemas. Pecados como o pecado da impaciência, o pecado da cobiça, desejar coisas que Deus, segundo a sua palavra, já havia proibido. Era o pecado do vitimismo, né? Você colocar em Deus a culpa pelos seus fracassos, como se em Deus tivesse a origem do mal. Tiago diz que Deus não causa nenhum mal, Deus não promove a origem do mal. Ele permite o sofrimento, mas o sofrimento vindo de Deus é boa dádiva, porque de Deus procede todo dom perfeito. Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra nem variação. Deus não é um Deus maldoso, Deus não me mete no sofrimento para lhe ver fracassar, não. Ele me mete no sofrimento para provar você, para amar você. Quando no sofrimento você fracassa, aí é culpa
culpa sua, porque me faltou sabedoria. E faltando sabedoria, você começou a desejar atalhos. Você começou a desejar coisas que anteriormente Deus já havia proibido pela sua palavra. E aí estava tendo o pecado da cobiça, estava tendo o pecado do vitimismo. Muitos crentes parecem que estavam colocando a culpa em Deus. Havia muitos crentes que tinham conhecimento da palavra, mas tinham dificuldade de colocar a palavra em prática. Havia o pecado também de fazer acepção de pessoas. As pessoas dentro da igreja eram tratadas pelo rótulo e não pela essência. Estavam desprezando os pobres. Estava havendo grupos dentro da igreja, o grupo dos ricos, o grupo dos pobres. Quem era pobre por não ter sabedoria tinha inveja de quem era rico. Quem era rico por não ter sabedoria desprezava quem era pobre. Uma luta. Se não bastasse esses problemas todos, estava tendo também o problema do mau uso da língua. Capítulo 3, os irmãos estavam usando a língua para o mal, para promover todo tipo de males e feridas dentro da igreja. Meus irmãos, e aí estava tendo guerras, era briga de corações orgulhosos. Capítulo 4, pessoas que eram idólatras de si mesmo e amantes do dinheiro. Enfim, todos esses problemas tinham a sua falta de sabedoria. E aí Tiago corrige tudo isso, e corrige de forma muito pesada. Uma das cartas mais pesadas de se ler é a carta que Tiago escreve a estes irmãos espalhados pelo mundo antigo. E quando você lê essa carta, se você lê com paciência, parece até que Tiago está pegando você pela camisa e balançando, dizendo: tome jeito, irmão, volte a orar. Por isso que não é uma das cartas mais lidas em nosso meio, né? A gente gosta de outras partes mais suaves, do Salmo 23, do Salmo 46, mas é tão necessário uma dose de Tiago, uma vez por semana pelo menos, para a gente receber de Deus aquela graça necessária para mudarmos algumas coisas em nossa vida que é tão urgente. E aqui, irmãos, quando chega no capítulo 5, na conclusão da carta, Tiago então decide concentrar-se no tema da oração ainda mais. E do versículo 3 por diante, quase todos os versículos, ele usa o verbo orar. No versículo 13, ele usa o verbo orar. No versículo 14, no versículo 15, no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18. E no versículo 19 ele não menciona a oração, mas ele menciona o efeito da oração no fervor evangelístico. Então, o que eu vou mostrar aqui desde o início é que sem oração a igreja vive um montão de problemas, ou se torna um ajuntamento de problemas. E eu posso dizer, irmãos, como filho de pastor, enfim, nasci dentro da igreja, não nasci crente, né? Mas a gente nasceu nesse ambiente, dentro da igreja, e é incrível como uma das características de uma igreja problemática é que falta oração. O maior problema da igreja não é falta de dinheiro, não é falta de espaço físico, tudo isso traz um pouquinho de dificuldade, mas não é a nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade não vem de um governo comunista, por exemplo, que a igreja durante séculos já enfrentou terríveis perseguições por governos comunistas, socialistas, ditadores, etc. e tal. Mas governos não têm esse poder de causar problemas dentro da igreja. Isso não é problema para a gente. Também, assim, hoje o nosso problema não é falta de cursos de teologia, de ensino teológico. Olha que maravilha aqui. Como Deus agraciou a igreja aqui que está em Remígio, que ama a palavra de Deus e tem se esmerado aqui para ensinar a palavra de Deus, tem se afadigado, como disse o apóstolo, né, no estudo da palavra para passar para vocês. Então, a gente não tem esse problema de falta de ensino. Nós temos escolas teológicas, pastores que pregam bem, pastores que têm esse dom de mestre de ensinar. Nós temos espaços
físicos. Nós temos amizade em muitas cidades. A igreja tem uma amizade muito grande, às vezes até demais, com a prefeitura, com o governo local e etc e tal. Então o nosso problema não é dinheiro, não é perseguição, não é falta de curso, não é falta de livros. Todos os dias, centenas e centenas de livros são editados aí de cunho teológico, de cunho cristão e etc e tal. E porque a igreja vive tantos problemas, em tantas partes, já que ela tem dinheiro, a igreja não é como a igreja de Atos, a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja pobre, não tinha muitas condições, mas hoje a igreja é uma igreja rica. Nós temos aí denominações que são multimilionárias na sua capacidade de comprar TV, de comprar rádio, de comprar prédio, de ter escola, de construir hospitais e etc e tal. Então o nosso problema não é econômico, não é falta de cursos teológicos. O nosso problema maior é porque a gente não está gostando tanto de dobrar os joelhos. E é incrível, irmãos, que a gente prega sobre a oração, falamos sobre a oração, incentivamos a oração, fazemos poemas sobre a oração, desenhamos sobre a oração, a gente acha versículos, citamos versículos sobre a oração e etc e tal, mas temos dificuldades de orar. E uma das práticas cristãs mais difíceis é orar. É mais fácil dar dízimo, é mais fácil dar oferta, é mais fácil se unir com um pastor no mutirão aí, construir um templo. Mas quando fala de oração, parece que o joelho fica enferrujado. E quando a gente se ajoelha, se não bastasse a nossa carne, que não quer deixar a gente orar, vem ataques do diabo na hora da oração. Já parou para pensar quando orar é difícil? A gente se ajoelha e vem pensamentos que não tem nada a ver com aquele momento de oração. A gente se lembra de um balde que derrubamos semana passada. Na hora da oração a gente se lembra de um fogo que a gente esqueceu aceso lá no fogão. A gente, meu Deus, eu estou me lembrando disso agora, porque isso é um ataque terrível da carne, do mal. A gente se lembra de uma ofensa que o irmão nos causou. Tudo converge para a gente não orar. Mas a igreja que persevera na oração, ela nutre intimidade com Deus, ela aprende a ter essa prioridade e ela goza de respostas de Deus constantemente. Por isso que Paulo trata a oração como guerra. Por algumas vezes ele convida os irmãos a batalhar com ele nas orações. Oração não é piquenique, oração não é lazer, oração é guerra. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que se você orar, as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E está aqui Tiago, vendo um montão de problemas na igreja, trata isso de forma séria e dura, e a intenção dele maior é que os irmãos voltem à oração, da prática da palavra, voltem a aparecer com Jesus. E aí no final ele tenta mostrar a abrangência da oração. É como que tentando motivar os irmãos, tipo dizendo assim: vocês querem orar? Eu vou dizer para vocês até onde a oração pode ir. E aí Deus, em sua bondade, nos deixou essa arma poderosa chamada oração. E a oração é uma das negligências da nossa geração. Mesmo tendo a igreja hoje tendo dinheiro, tendo acesso à política, mesmo hoje tendo acesso à educação como nunca, mesmo hoje tendo estruturas físicas e tantas outras coisas, somos negligentes sim na oração. Mas se escutarmos os conselhos da palavra de Deus por meio de Tiago, podemos voltar à prática da oração, assim como a igreja primitiva. E como disse um grande homem, ele disse que a oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. E a oração é poderosa porque Deus é poderoso. A oração é poderosa porque o Deus que ouve a oração é poderoso. E Deus, em sua soberania, decidiu resolver determinadas coisas somente por meio da oração. E
Isso aí é uma coisa que a gente não tem como explicar. Como é que um Deus soberano que faz o que quer, só faz algumas coisas quando a gente ora. E aí essa explicação a gente vai ter no céu. Deus, em sua soberania, determinou que algumas coisas só vão acontecer se a gente orar. Se a gente não orar, se a gente não pedir, não vai acontecer. Como disse o pastor aqui, um desejo não muda nada, mas uma decisão pode mudar tudo. E está na hora da gente abandonar o desejo de orar e vir para a prática da oração. Está na hora da gente parar com aquele desejo, né? Ah, como eu queria orar mais. Ah, como eu queria orar com a irmã fulana. A gente, como a irmã fulana, a gente tem que parar com isso e dobrar o joelho e dizer: eu vou orar. Eu vou orar. E começa um pouquinho, 5 minutos no dia, daqui a pouco você aumenta para 10 minutos, daqui a pouco você aumenta para 15 minutos. E ore com vontade ou sem vontade, porque a oração não depende da sua vontade. A oração nada mais é do que uma obediência ao mandamento de Deus. Se Deus nos manda orar, não precisamos esperar o desejo de orar. A gente tem que orar mesmo sem desejo. E aí a gente vai dar obrigação até que a gente chegue a um estágio que seja gerado já o prazer pela oração. Então, depois de exortar os irmãos para que parem de brigar e de cometerem tantas coisas erradas, Tiago então decide estimular os irmãos à oração, dizendo qual é a abrangência da oração. O que a oração pode fazer? Quais respostas Deus pode dar a uma igreja que ora, a uma congregação que ora? Primeiro, a oração, ela pode nos moldar ou nos fazer, ou fazer com que compreendamos melhor o propósito do sofrimento. Então, a oração, ela tem essa capacidade de nos moldar no meio do sofrimento. É uma palavra que a minha esposa, conversando comigo hoje, vindo de João Pessoa, ela disse uma palavra interessante. Ela fez: Júnior, a gente precisa ensinar o povo a dar ressignificado a determinadas coisas. Eu olhei para ela assim: ressignificado. Eu pensei que ela estava na graça daquele cidadão que mandou atualizar a Bíblia, né? Aí eu olhei para ela assim, espantado, e me explica: não, ressignificado, a gente tem que ensinar o povo a se despojar daquilo que o mundo ditou como verdade e voltar o povo para a Bíblia. Por exemplo, o sofrimento. O que é que o mundo diz sobre o sofrimento? Que o sofrimento é ruim, que o sofrimento é um sinal de que Deus não ama você. Já imaginou um crente na igreja que canta, que ora, que contribui, que trabalha, quando pensa que não, vai no médico, recebe um exame e no exame está lá o diagnóstico terrível de uma doença incurável, etc. e tal. Se você não entender qual é o propósito do sofrimento, você volta para casa chateado com Deus, triste com Deus. E você não entende o propósito de Deus no meio daquela tempestade que acabou de se levantar contra você. E minha esposa disse: a gente tem que ensinar o povo a dar ressignificado. Sofrimento não é ruim. Sofrimento, mesmo causando dores, é algo positivo da parte de Deus. Tiago diz que é boa dádiva. Veja, por exemplo, o sofrimento na vida de José. Antes de toda aquela tempestade levantada pelos seus irmãos, quem era José? José era um linguarudozinho. Tudo que os irmãos faziam, ele ia lá contar ao pai. Era aquele adolescentezinho mimado, privilegiado pelo pai, destacado pelo pai. Você já pensou se José não tivesse sido tratado por meio do sofrimento?
E eu não sei se já aconteceu isso com você. Você olha um pouquinho para trás e lembra de quem você era, e depois você lembra do processo que Deus permitiu você passar. Aí você diz assim: ah, eu era uma pessoa tão orgulhosa, mas depois que eu passei por aquilo, Deus me quebrou. Veja que o sofrimento é algo positivo. E o que aquela oração faz? A oração tem este poder de nos mudar no sofrimento, de darmos um verdadeiro significado àquilo que estamos enfrentando. Por exemplo, olhe para a vida de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Toda aquela batalha, Penina contra ela, lançada sobre Ana, porque ela não gerava filhos. E durante muito tempo, ela sofreu pela língua de Penina, pela vergonha que Deus havia permitido cair sobre ela, cerrando a madre dela. Mas um dia ela pegou tudo isso e colocou por meio da oração no altar. E Ana estava tão angustiada que não conseguia falar, apenas balbuciava. Mas depois de um momento de oração, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 18, a última parte diz: e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz que Deus tinha dado a ele a capacidade, e ele estimula os irmãos a isso, a se gloriar nas tribulações. Oh, irmão, como a oração tem poder de nos moldar no sofrimento. Como a oração tem poder de fazer a nossa alma aceitar o jugo que Deus determina para cada momento da nossa vida. Se a gente não ora no meio do sofrimento, a gente fica como os irmãos aqui denunciados por Tiago, impaciente, cara feia, explosivo. Não recebemos com paciência a palavra de Deus. Quando o pastor está pregando, você diz: é porque não é você que está passando isso, pastor. Se fosse você entenderia porque eu estou assim. Mas quem ora não fica com essas reclamações. Aleluia. Quem ora sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará, vai tomar uma providência. Segundo, irmãos, a oração tem poder de nos moldar no sofrimento, mas a oração também tem poder de curar enfermidades. A oração tem esse poder de moldar a nossa alma no meio do sofrimento, aceitando o jugo que Deus coloca sobre a gente, mas a oração também tem poder de curar as nossas enfermidades. Enfermidades físicas. Olha o que Tiago diz no versículo 14. No versículo 3 ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Porque a oração tem poder de moldar a nossa alma no sofrimento. Está alguém sofrendo? Não poste direto no Facebook, nem no Instagram, nem no grupo. Não, para quem está sofrendo, o conselho é: ore, porque a oração tem essa condição de moldar a sua alma no sofrimento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, comunique a igreja. Porque esses presbíteros irão visitar vocês, irão ungir vocês, e a oração da fé, a oração feita em nome do Senhor, curará o enfermo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Essa semana me visitou lá de Minas uma irmã que ganhamos para Jesus, e ela tinha depressão crônica. Quando dava crise, ela caía lá na cozinha, ficava branca, gelada, tremendo. Eram crises terríveis de depressão. Ela se entregou a Jesus, a gente começou a orar, a igreja começou a orar. E aos poucos Jesus foi curando ela, ela foi sendo desmamada para susto do psiquiatra que acompanhava ela. Ela foi desmamada dos medicamentos psicotrópicos e hoje está cantando para Jesus de Nazaré e contando testemunho. O que foi isso? A igreja uniu neste propósito pela irmã e começou a orar, e Deus curou ela desta enfermidade.
texto continua: então orou ao Senhor. Adoeceu mortalmente. Então orou ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus curou. Jesus cura, irmãos. Em terceiro lugar, a abrangência da oração também diz respeito a perdão de pecados. A oração é poderosa também para, por meio da oração de confissão, o pecador alcançar o perdão dos seus pecados. Olha o que Tiago diz no versículo 14, versículo 15: se houver cometido pecados, seriam perdoados. Olha interessante, irmãos, olha como a gente precisa orar. A oração nos molda do sofrimento, a oração nos tira do sofrimento, quando, no caso aqui específico da enfermidade, quando Deus quer. Mas a oração também se torna uma arma poderosa para que venhamos obter de Deus o perdão necessário por alguma coisa que a gente tenha praticado. E às vezes há pecado que traz consequências terríveis para o corpo. A enfermidade aqui relacionada que Deus cura, parece que Tiago está falando aqui, parece que é uma enfermidade que tem como causa o pecado. E Jesus um dia falou com um cidadão enfermo, depois de curá-lo, disse: olha, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Mas a oração é tão poderosa que cura o corpo e é capaz de perdoar a pessoa quando esta, por meio da oração de confissão, admite que errou. E a oração é uma boa oportunidade, irmãos, que a gente tem de desenterrar defuntos. Defuntos que não podem ficar dentro do coração. É por meio da oração que você abre a boca e diz: Deus, pisei na bola, fiz o que era errado, a culpa não foi da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém, a culpa foi minha, eu pequei contra o céu perante ti. Se for contar, Senhor, tu sabes que fui eu, Pai, eu estou aqui admitindo isso. E quando você faz desse jeito, se humilha diante de Deus, Deus perdoa você, e isso por meio da oração. Salmo 32, por favor. Salmo de número 32, versículo 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos ficaram como que atrofiados, doentes. Minha alma ficou ressecada. Acusações, perturbações. E Deus, que não comunga com o pecado, enquanto você não abre a boca, ele faz questão de lhe imprensar. Olha o que diz o verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. O que tem de crente que não resolve o problema com Deus? Vai acumulando as coisas e acha que Deus é mau, que Deus não vai perdoar, que Deus não está mais nem aí para você. Você pisou na bola, Deus não me quer mais, agora não vou mais para a igreja, não vou orar mais. E às vezes vem para a igreja apenas como uma satisfação religiosa, ou como uma satisfação para a família, mas a sua alma está seca, não há mais vigor. Por quê? Porque você tem defuntos aí. E a oração é um meio de graça que Deus criou para você desenterrar esse defunto e colocar para fora, dizendo: Deus, eu pequei, eu errei, e Deus que é Pai, Deus que é amigo, Deus que por meio de Cristo mostrou um amor tão grande por você, a
Se pecardes, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelo do mundo inteiro. Pisou na bola, vai atrás do teu Pai, ora, confessa, abandona, pois o que confessa a igreja alcança a misericórdia. Olha a abrangência da oração. Você não precisa conversar com um mediador humano, você não precisa entrar numa salinha de confissão lá, porque se aquele cidadão não roga ao Pai por você, você está acabado, porque você se irou, você deu lugar à ira, você tem uma briga, uma pendenga com a mulher em casa, e agora você tem que ir ali e falar: não, você mesmo, fecha o teu quarto, fecha a tua porta e diz: Pai, está aqui, trapo de trapo, caco de caco, um pó, um ajuntamento de terra, eu falhei, estou aqui, Pai. Se você faz isso, não vou fazer mais. Admito e abandono essa oração de confissão. É um instrumento que Deus usa por meio de Cristo. Ele é o mediador, não pelos seus méritos, mas por causa de Cristo, para lhe perdoar, e você sai aliviado dessa conversa com Deus. Olha o que diz o salmista no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Resolva os seus problemas com Deus, não cale. Olha a abrangência da oração. A oração pode nos mudar no sofrimento, pode curar enfermidades físicas. É um meio de graça que Deus usa para nos perdoar os pecados. Claro, Cristo é o mediador nessa questão. Em quarto lugar, a oração pode trazer cura para relacionamentos que foram feridos. Olha o que diz o versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Meus irmãos, a oração pode trazer cura para grupos que estão com relacionamentos doentes. Sábado agora vai ter um batismo lá em Algodão, e desde já quero convidar o pastor, se quiser participar do batismo lá de manhã. E na hora do almoço a gente vai fazer um churrasco lá com a igreja. E é tão bom quando a gente faz um churrasco com a igreja, né, irmão? Mas churrasco não resolve o problema de relacionamento na igreja. Pode fazer churrasco, panquecada, pipocada, você pode fazer o que você quiser. Lazer não resolve problemas de relacionamentos feridos, mas reunião de oração é poderosa para curar relacionamentos. A oração é poderosa para ir amolecendo o coração de pedra, de pessoas orgulhosas dentro da igreja. E aí é por meio da oração que você vai se humilhando, o Espírito Santo vai trabalhando. Aí daqui a pouco você chega para o irmão: irmão, me perdoe, pisei na bola com você, me dá um abraço aqui, vamos parar com isso. O Espírito que opera em tu é o Espírito que opera em mim. O sangue que te perdoou foi o sangue que me perdoou também. O céu que eu vou é o céu que tu vai também. E é por meio do fogo da oração que a gente vai sendo fundido um no outro, e o nome de Cristo vai sendo glorificado, e as indiferenças vão sendo superadas pelo poder da oração. É incrível como às vezes a gente tenta resolver as coisas apenas com reunião, com conversa, mas lavrar uma ata não resolve o problema. Ter conhecimento de um caso que está acontecendo não resolve o problema. Tem que ter oração no meio dessas reuniões, para que Deus constrange os corações e as pessoas confessem os pecados umas às outras, admitam os seus erros e as suas feridas que eles causaram. Isso só é possível por meio da oração. Mas em quinto lugar, a oração. Olha como o Tiago está trabalhando de forma crescente, né? Primeiro, a oração resolve o problema da alma, quando está no sofrimento. Aí ele vai um pouquinho e diz: a oração agora resolve o problema do corpo.
quando está enfermo. Aí depois ele diz, a oração resolve problemas de pecado, de falhas. Ele vai tratando com o indivíduo. Aí agora ele já vai para o coletivo. A oração resolve o problema de grupos que estão com relacionamentos feridos. E agora ele sai de um grupo pequeno e abrange ainda mais o poder da oração. E até de uma nação. Usando o exemplo aqui de Elias. Olha o que ele diz no versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e fez a terra germinar, e deu seus frutos. Tiago está usando que exemplo? Em que momento da vida Elias fez isso? No momento que Acabe com Jezabel estava provocando a maior desgraça em Israel. Culto idólatra. Jezabel estava fazendo e acontecendo com os falsos profetas. Elias viu aquilo, ficou indignado e orou. E a oração de Elias trouxe um impacto tão grande que Deus resolveu o problema. Os falsos profetas foram extintos. Deus começou a operar ali uma transformação em Israel, porque um homem se colocou na brecha por uma nação. E é incrível, irmãos, que nós estamos agora no período eleitoral. Louvado seja Deus pela política, né? Louvado seja Deus por estes cargos onde homens ocupam e traz tanto bem comum a cidades, a estados, a nações. Mas às vezes, pela negligência dos bons, os maus ocupam esses postos e causam problemas em cidades, causam problemas em estados, causam problemas em nações. E como é que se resolve isso? Colocando a igreja de joelhos. Oh, glória a Deus! A igreja não precisa sair em protesto. O protesto da igreja é em joelho. Quando a igreja dobra o joelho, Deus faz. Não tem prefeito que fique na cadeira, não tem governador, não tem presidente, Deus arrebata. Agora estão com o medo maior do mundo, do Donald Trump perder e um governo de esquerda entrar nos Estados Unidos. Estão com medo como se os homens da terra tivessem poder soberano. Os homens da terra não têm poder soberano. Basta apenas um Elias. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Traduzindo, era um sujeito de carne e osso como eu e você, que tinha um conhecimento de Deus como eu e você, e orou e rogou a esse Deus, clamou por Israel, e Deus resolveu o problema da nação inteira. E Deus pode resolver o problema de Remígio, o problema da Paraíba, o problema do Nordeste, o problema do Brasil. Se a igreja dobrar os joelhos, a oração tem este poder. Mas por fim, em 6º lugar, irmãos, a oração é poderosa para motivar uma igreja à evangelização e ao resgate de pessoas desviadas. Olha o que diz o versículo 19, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Só tem uma coisa, irmãos, que nos incentiva à evangelização, ao resgate, à compaixão pelos pecadores, é a oração. Você vai ver, sempre não é um livro de Atos, sempre está relacionado a avanços missionários com momentos de oração. A igreja se reunia, orava, Deus derramava a plenitude do Espírito e o povo saía. E os apóstolos pregavam. E Jesus salvava. Olha a abrangência da oração. Poderosa para moldar nossa alma no sofrimento, para curar o nosso corpo na enfermidade. É um meio de graça que nos leva a confessarmos os pecados e obtermos perdão de Deus.
A oração pode trazer cura para relacionamentos doentes dentro da congregação. A oração pode resolver problemas até de uma nação. A oração é poderosa para nos motivarmos a ganhar almas e trazer de volta os desviados. Pessoas que oram ganham almas. Meus irmãos, esse tempo todo vocês estão estudando sobre a oração, e eu sei que Deus está motivando ainda mais o coração de vocês à prática da oração. Continue assim, porque Deus em Remígio vai fazer coisas poderosas. Por meio da prática da oração, Deus vai mudar a sua alma do sofrimento que você está enfrentando. Se você está com enfermidades, Deus pode curar por meio da oração. Por meio da oração você vai confessar pecados e abandoná-los em nome de Jesus de Nazaré. Por meio da oração você vai reatar relacionamentos que foram rompidos, talvez dentro da sua casa, no meio da sua família, ou dentro da congregação, ou na sua rua com seus vizinhos. Por meio da oração você vai ver Deus resolvendo questões sociais aqui de Remígio, da Paraíba, até do Brasil, porque a oração é poderosa para isso. E por meio da oração Deus vai tirar de você toda a timidez de comunicar o Evangelho a outras pessoas. Foi por isso que Paulo pediu aos irmãos: irmãos, orem por mim, para que eu pregue a palavra com intrepidez. Paulo estava dizendo: eu preciso de coragem para pregar a palavra. Nós que estamos aqui no púlpito precisamos de coragem. Tem dia que a gente está desmotivado, estamos cansados, às vezes a gente se encontra com uma pessoa na rua e a gente fica ali calado, aquela pessoa precisa ouvir o Evangelho, mas o coração da gente tem que estar incendiado pela oração, pelas súplicas, para comunicar o Evangelho a estas pessoas. Esse dia eu estava num ambiente e fui pregar num lugar e me colocaram num lugar para dormir. Quando eu acordei, tinha uma senhora, uma jovem senhora preparando o café, e ela muito estressada, e passando para lá e falando, e olhava para mim, dizendo a vida dele, e falando um bocado de coisa, e me espantava com ela tão nervosa. E meu Deus, a vida dessa mulher deve ser um Iraque ambulante, né? Aí eu deixei ela falar, tomei o café, comei um pedacinho de pão. Aí eu olhei para ela e perguntei: você conhece Jesus de Nazaré? Ela ficou olhando assim: não, eu vou na igreja. Eu disse: não, estou perguntando se a senhora vai na igreja. Eu estou perguntando se a senhora conhece o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha, se a senhora tiver um relacionamento com Ele, toda essa guerra que está no seu coração torna-se paz. Ele é o príncipe da paz. Ela ficou olhando para mim assim. Eu digo: já pensou que eu estou me arrumar, tenho um estudo agora de manhã? Comuniquei o Evangelho para ela, falei de Jesus. Você precisa conhecer Jesus. E quantas das vezes a gente está numa oficina, a gente está no mercado, a gente está no ambiente de trabalho, a gente está com um vizinho passando uma luta maior do mundo, e a gente não tem essa capacidade de comunicar o Evangelho, de falar que Jesus é o príncipe da paz, falar que Jesus é o médico dos médicos, falar que Jesus perdoa o pecado, falar que Jesus resgata dos vícios, falar que Jesus é poderoso para fazer coisas grandes. A gente fica calado, o mundo perecendo, morrendo, e a gente calado. Mas a oração é poderosa para incendiar o coração da gente, e a gente comunicar às pessoas que existe um Cristo que tudo pode fazer por aqueles que nele confiam. Meus irmãos, compreendendo assim, uma igreja que tem intimidade com Deus por meio da oração e tem esse compromisso na oração, vê de Deus resposta de suas orações em todas essas áreas: na alma, no corpo, na necessidade do perdão, nos relacionamentos, nos problemas sociais de uma nação e no fervor para a evangelização. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e que saiamos daqui hoje à noite com um desejo ainda maior de orar. Amém, irmãos? A gente ficava mais meia hora hoje. Eu disse aqui que a gente ficava mais uma hora. Mas o irmão Manuel Pedro vai voltar aqui pertinho aqui, né, irmãos? Agora, queridos, enquanto o pastor falar, Deus que está me inquietando muito com relação à oração,
problemas que Tiago levantou, conforme disse o nosso pastor, era a falta de oração. Ele termina a carta com oração. Aí eu fiquei pensando, irmãos, e me veio um pensamento, e nós vamos orar mais. Não se preocupe que não é hoje, não é agora. Nós vamos levantar e ir para casa. O pastor precisa jantar, né? Mas nós vamos orar mais. Que dia, pastor? Está havendo uma arrumação na cidade? Eu estou gostando. É o dia de domingo. Só tem um supermercado aberto aqui no dia de domingo, né? Todo mundo sabe quem é. Mas a feira é no sábado. O comércio é fechado no domingo. Nós vamos orar no domingo. Aleluia. Está vendo, pastor, como é difícil? Nós vamos orar no domingo. Aí, três pessoas dizem, glória a Deus, ela foi no meio. Mas alguém respondeu, glória a Deus, aleluia. Nós vamos fazer uma campanha de oração, viu, irmãos? Nós estamos no meio da campanha de oração, então nós vamos fazer uma oração no domingo. Eu estou pensando em 6 horas de oração, mas pastor, eu não aguento. Calma. Você vai passar 6 horas aqui orando. Em outras cidades que eu trabalhei, nós fazíamos 12 horas de oração. Mas aqui eu me lembrei que tem um zelador que precisa limpar a igreja. Então nós vamos começar domingo com 6 horas de oração. Pastor, eu tenho que vir para aqui para orar 6 horas? Não. Você vem aqui orar 1 hora. Agora vai ter gente orando de 7 às 8, outro de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12 e 12 a 1 hora. Certo? Tudo de tarde. Por enquanto, a gente vai fazer um culto de oração de 6 horas. E como é isso, pastor? Você chega de 7 horas, dobra seu joelho, ou fica sentado se não puder se ajoelhar, e ora a sua hora de oração. Amém? A sua hora de 8 horas, você vem, não vai ter leitura, não vai ter hino, não vai ter dirigente, vai ter 2 ou 3 pessoas, uma delas sou eu, que vou passar mais de um período aqui, ordenando só a entrada, chegou, orou, silêncio. Se você vai chegar, silêncio, não vai chegar conversando, dizendo, fala, não, vai chegar em silêncio para alguém que pode estar orando. Aí você vai orar, tá certo? E nós vamos fazer 6 horas de oração. Irmãos, é uma gota d'água no oceano, mas é alguma coisa. É aquela pombinha que resolveu apagar um incêndio da floresta. Ela ia no açude e aí molhava as asas, pastor Neto do Marcelo, tá lembrado? Ela ia lá no açude, molhava as asas e ia lá para o incêndio, caía 2 pinguinhos. Aí as outras aves, isso é uma fábula, né? As outras aves diziam, e você acha que você vai apagar um incêndio com esses pinguinhos na sua asa? Se vou apagar um incêndio, eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Amém, querido? Então, vamos, cada um fazer a sua parte. Tá certo? Sexta-feira eu vou pegar o nome, você já pode botar no zap, no meu zap. Pastor, eu quero lá de 7 às 8, de 8 às 9. Pode ter mais de um, no mínimo 2, né? Como é a reunião espiritual? Onde tiver 2 ou 3, 2, chega e ora. Tá certo? Eu vou pedir a colaboração dos diáconos, dos auxiliares, dos presbíteros, os que puderem, né? Nesse dia não tem comércio aberto, não tem escola funcionando, não tem nada funcionando.
Esse período de domingos orando vai ser até o dia 6 de dezembro, certo? Sábado é a nossa Santa Ceia. Domingo nós vamos sair 2 equipes distribuindo Santa Ceia, mas vai ficar aqui os irmãos, vocês vão ficar aqui orando, os que terem o nome. Começa de 7 horas até 1 hora da tarde. Amém? Fiquem de pé, amados. Pastor Pedro, por favor, me dê o microfone novamente. Ele nos abençoou com esta poderosa palavra. Agora ele vai nos abençoar com a oração e com a bênção apostólica. A igreja está feliz, abençoada, alimentada com a palavra de Deus nesta noite. Se é verdade, a igreja diz amém. Amém, pastor. O senhor vai voltar aqui em nome de Jesus. Ore por nós e pegue a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento que nos concedeste, Senhor. Em torno do Teu nome, adoramos a Ti, na beleza de Tua santidade. Fomos alimentados, Senhor, por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que isso é uma demonstração do Teu amor e da Tua graça, que de forma poderosa foi demonstrada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado por esta noite. Que as palavras aqui, Senhor, sejam aplicadas ao coração. E que cada um, Senhor, coloque na sua vida prática a oração, Senhor, em todos os momentos. Pai, que o Teu Espírito derrame sobre nós um espírito de súplicas, de intercessão. Que o Teu Espírito, Senhor, nos incite a oração diariamente e constantemente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que pela Tua palavra, Senhor, Tu continue nos ensinando a orar, a buscar a Tua presença por meio da oração, e que possamos ver, Senhor Deus amado, a oração fazendo parte da nossa vida, e que possamos ver a oração, Senhor, causando efeito em nosso meio para a glória do Teu nome. Pai maravilhoso, agora leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, perturbações, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. É assim que Te oramos e Te rogamos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.